Na manhã de hoje, o presidente Lula tentou amenizar a crise com o Congresso Nacional e os sucessivos embates, sobretudo com Arthur Lira. Então a gente chama o repórter André Anelli com as últimas informações de Brasília. André, a articulação política ou a falta dessa articulação ainda é um assunto espinhoso para o Palácio do Planalto. Bom trabalho, bem-vindo. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula realizou hoje um café da manhã com jornalistas aqui no Palácio do Planalto e a repórter Luciana Verdolim representou o Grupo Jovem Pan. Os profissionais da imprensa fizeram vários questionamentos ao presidente da República, principalmente sobre o mau momento vivido entre o Executivo e o Legislativo. O mais novo capítulo dessa crise foi uma moção de repúdio aprovada pela Câmara hoje, por conta do presidente Lula ter vetado o trecho do projeto de lei que proíbe a saidinha de presos em datas comemorativas. Lula comentou sobre o tema e continuou insistindo que o direito deve ser preservado por questões humanitárias e constitucionais, mas afirmou que vai acatar a decisão do Congresso caso seja derrubado o veto na próxima quarta-feira. Porque a questão da família é uma coisa muito sagrada e é normal que o cara que está preso queira ver a família e é normal que a família queira ver o cara que está preso. Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Senado derrubar, ou melhor, se o Congresso derrubar, é um problema do Congresso. Eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar. A polêmica em torno da saidinha é só um dos vários capítulos desse conturbado relacionamento do governo Lula, em especial com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente relembra mais uma vez aqui que, semanas atrás, Lira chegou a chamar de incompetente e desafeto o principal responsável pela articulação política do Executivo, que é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O motivo desse ataque é um suposto descumprimento de acordos sobre votações no Congresso e nomeações de cargos. Para tentar reverter esse momento ruim, Lula admitiu aos jornalistas que se reuniu recentemente com Lira, mas não quis revelar o teor dessa conversa. Eu não tive reunião com Lira, eu tive uma conversa com Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá? Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com Lira. O presidente Lula tem como uma das prioridades melhorar a relação com Lira por conta não apenas da sessão conjunta da votação dos vetos presidenciais na próxima quarta-feira, como eu já citei, mas também devido a pautas consideradas importantes pelo Planalto e que estão em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas é a regulamentação da reforma tributária, que o presidente Lula afirmou estar com o texto totalmente pronto. Ainda nesse café da manhã com jornalistas, Lula afirmou que o conteúdo da reforma tributária vai ser enviado nas próximas horas ao Congresso Nacional. E ele defendeu que os relatores dos projetos de lei sejam os mesmos que trabalharam na análise da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabeleceu a reforma tributária no ano passado. Na Câmara, a gente relembra que foi o deputado Aguinaldo Ribeiro e no Senado, o senador Eduardo Braga. E daqui a pouco, Tiago, aqui no Jornal Jovem Pan, a gente traz outros destaques do café da manhã, em que o presidente Lula também falou sobre Petrobras, reforma ministerial e a carta do presidente argentino Javier Milei, que tem tentado se aproximar do governo brasileiro. O André Anelli daqui a pouco volta aqui no Jornal Jovem Pan. Agora a análise dos nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, você sempre muito bem informada, você certamente sabe o que o presidente Lula conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou não é bem assim, Dora? Tem vezes que o jornalista não tem realmente como saber o que aconteceu. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, não sei se eu sei tudo, tá? Não sei se me contaram tudo, mas eu sei uma boa parte.
Foi uma conversa em que o Lula mais ouviu e Lira mais falou. Ele explicou toda a razão do desconforto dele. Primeiro, ele disse que não é com o governo inteiro, é com parte do governo, claro, o ministro Padilha, mas também com integrantes do PT. Por quê? Porque o Lira se queixou de que várias decisões dele, que ele tomou ou que não tomou, são disseminadas, levadas à imprensa de uma maneira distorcida. Então, há um telefone sem fio aí que prejudica toda a relação, de repente dá a configuração de uma crise do que é um desentendimento pontual. Por exemplo, ele citou um exemplo ao presidente Lula, aquela questão das CPIs, vocês lembram, né? 5 CPIs para atrapalhar a vida do governo. Aí o Lira falou, olha, isso foi um pedido dos líderes. Eu, Lira, disse o deputado, sou contra e vou defender junto aos líderes que eu sou contra. Por quê? Primeiro, porque a CPI não dá tempo. Tem eleição municipal, segundo semestre está perdido e, portanto, não adianta ficar colocando CPI. Em segundo lugar, na opinião dele, Lira, todo o esforço da Câmara deve ser concentrado na regulamentação da reforma tributária e não em CPIs que não levam a nada. Esse foi um exemplo. Ele citou outros exemplos. Ele fala uma coisa no colégio de líderes, aí a coisa sai completamente distorcida e por isso também é que os dois fizeram esse pacto de silêncio. Combinaram que daqui para frente é preciso ter uma linha direta. Já havia sido combinado isso anteriormente e acabou não prosperando, mas dessa vez o presidente Lira, presidente da Câmara, disse para as coisas voltarem ao normal, é preciso que haja, primeiro, o famoso cumprimento de acordos e, segundo, que haja essa interlocução com o presidente da República, sem intermediários, justamente para evitar essa distorção de versões que tanto tem irritado o presidente da Câmara. Vilela, ele ameniza qualquer tipo de crise com o Congresso Nacional, mas é interessante que nessa fala sobre o veto ao item da saidinha, ele diz o seguinte, olha, se o Congresso Nacional derrubar esse veto, eu não tenho muito o que fazer, vou respeitar a decisão, talvez já é uma tentativa de amenizar qualquer desentendimento com o Congresso Nacional, com o que pode acontecer nessa semana ou nas próximas, né? Boa noite, bem-vindo. Exatamente, Tiago. Boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, a fala do presidente, de uma forma geral, ela foi no sentido de amenizar, realmente de tentar amenizar a situação que, na verdade, não é boa. Eu vejo que essa conversa entre o presidente da República e o presidente da Câmara, ela foi uma conversa que, a princípio, parece ter sido positiva, ter sido muito educada, mas, na prática, a gente só vai ver se, de fato, ela vai surtir algum efeito se, de fato, o governo começar a sinalizar um respeito maior ao legislativo com relação às suas falas, às declarações, com relação aos temas que debate no parlamento. Eu vejo que, de uma forma geral, se o governo continuar insistindo no quem manda sou eu, é natural que o legislativo venha a adotar, sim, uma medida de força, uma queda de braço, para demonstrar que não vai aceitar calado todas as ideias, as vontades do presidente. Eu vejo que, mais do que nunca, é importante um gesto do presidente no sentido de demonstrar que quer, sim, fazer um diálogo institucional e ouvir o parlamento nos caminhos que vão ser seguidos pelo país a partir de agora. Vamos aguardar o resultado.